somos iguais. Nossas fraquezas são sinais de que somos iguais. Diferenças são sinais de que nós somos iguais. Nossas fraquezas são sinais de que somos iguais. Diferenças são sinais. Nossas fraquezas são sinais. Diferenças são sinais. Nossas fraquezas são sinais de que somos iguais. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual, idealizada e realizada pela Federação Espírita do Estado de Sergipe. É sempre uma alegria nos encontrarmos nesta sala virtual todas as semanas. E, como sempre damos início mandando um abraço aos nossos colaboradores, nossos parceiros, Rede Amigo Espírita, TV 7, Web Rádio novaluz.org e Rádio Brasil Espírita. Nessa noite de hoje, eu tenho muita alegria em apresentar meu companheiro de mediação, Júlio Poderoso. Boa noite, Júlio. Boa noite, Blanda. Boa noite a todos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. No programa de hoje, Blanda, recebemos Jaime Ribeiro para falar um pouco a respeito do tema qual o papel da juventude, o futuro do movimento espírita pós-pandemia. Jaime Ribeiro é engenheiro químico especializado em gestão de negócios pela UFPE e marketing pela FGV do Rio de Janeiro, é executivo da área de educação, escritor, palestrante e estudioso das competências do século XXI. Seus estudos giram em torno de temas como empatia, habilidades dos líderes do futuro e os desafios das relações humanas com o uso da tecnologia. Ele é autor dos livros Empatia, Porque as Pessoas Empáticas Serão os Líderes do Futuro, Empatia Todo Dia, Dora, A Raça do Amor, que é um livro infantil. Convidamos para adentrar a nossa sala virtual Jaime Ribeiro. Boa noite, Jaime, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela internet, nossos queridos amigos que estão nos retransmitindo. Boa noite, Júlio, Blanda, Jeane, todo mundo. Que alegria de estar aqui com vocês pela primeira vez para falar de um assunto tão do momento, que é o futuro do movimento espírita pós-pandemia. E o interessante, Jaime, é que apesar do seu currículo ser tão extenso, eu acredito que em breve possamos fazer um convite para você vir falar um pouco sobre a questão da empatia e da educação infantil. Eu já vi algumas entrevistas suas e você trabalha bastante sobre esse assunto da educação e esses temas das emoções, e seria interessante, quem sabe, um dia a gente receber você novamente para falar um pouco sobre isso. Sem dúvida, Blanda. É só convidar e nós, com certeza, aceitaremos o convite. Amanhã, por sinal, vou estar falando para toda a rede de alunos, para toda a rede pública de alunos do estado de Pernambuco, falar para eles também desse futuro pós-pandemia, levar um pouco de reflexão, pensamento crítico e como as habilidades humanas podem nos ajudar agora no período tão desafiador para todos nós. Excelente. Nosso chat já está extremamente movimentado aqui. O Jaime Ribeiro ele vai fazer uma exposição de aproximadamente meia hora e convida os nossos amigos a interagir conosco, a perguntarem, tirarem suas dúvidas a respeito desse tema. Jaime, fique à vontade. Maravilha, Júlio. Obrigado. Gente, podem fazer perguntas, nós teremos 30 minutos. É um assunto de muita profundidade. Vou tentar resumir o mais breve possível, e de regra, nós levamos bastante tempo para discutir esse assunto. Até porque falar sobre inovação
e sobre mudanças é sempre um grande desafio para todos nós. Via de regra, as pessoas recebem esse assunto com brilho nos olhos, com entusiasmo, e outros nem tanto, recebem com um pouco de antipatia. Mas não é novidade para ninguém que o ser humano não gosta de mudar. Ninguém gosta de mudar. E quem antipatiza um pouco com essas novas ideias também tem um pouco de razão, porque a verdade é que dói. O que a gente fazia ao longo de 20 anos, 30 anos, 15 anos, não importa o tempo, pode mudar completamente no curto prazo. Até o senso de poder, de controle que existiam dentro das instituições pode mudar também. Isso muda a dinâmica como as pessoas reagem a esse assunto. A verdade é que previsões efetivamente não existem. O futuro depende do que nós estamos fazendo agora. Ninguém nunca foi muito feliz em especular sobre o futuro. A humanidade, ela nunca conseguiu fazer isso de uma forma muito concreta. Quem assistiu os desenhos animados dos Jetsons sabe muito bem do que eu estou falando. Eram tantas coisas que a gente esperava que já aconteceria agora, no início do ano 2000, ou 10, 15 anos atrás, e quando a gente olha para trás, a gente está discutindo coisas que a gente nem imaginava estar discutindo agora no século XXI. Mas antes de começar a falar efetivamente sobre o nosso documento, que é o documento que fala sobre 10 tendências para o movimento espírita no mundo pós-pandemia, eu queria relembrar uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 783, que fala sobre o progresso. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. Kardec pergunta isso. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a espiritualidade respondeu de uma forma muito pragmática, como sempre, nos dando uma luz de como seriam os movimentos de transformação da humanidade. Os espíritos falaram que há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E óbvio, já ouvimos que essas tendências não podem seguir adiante, porque algumas instituições, inclusive, apontam que não possuem água, energia elétrica, algumas condições básicas ainda não chegaram a algumas instituições espíritas. E eu já ouvi em algum momento alguém falando como é que a gente vai falar em futuro, tecnologia, se tem gente que ainda tem problema de água e de luz. Obviamente, quando Gutenberg foi lá, desenvolveu aquela primeira prensa para imprimir a Bíblia em 1450, que ele levou 5 anos para produzir aquela primeira Bíblia, ele não tinha esse modelo mental. Se Gutenberg ou Thomas Edison, que inventou a lâmina, tivesse o modelo mental de que as pessoas não poderiam comprar lâmpada, não poderiam comprar livros, não poderiam ler porque não sabiam ler ainda, e ele não tivesse trazido o progresso, trazido a reflexão, a possibilidade de um novo passo para a humanidade, nós estaríamos agora em outro patamar. Estaríamos talvez agora ainda com Lampião? Obviamente não, porque outro apareceria e se convenceria de que deveria inventar a lâmpada. Então, o modelo mental de que nós não podemos cuidar do futuro, cuidar da tecnologia, cuidar do porvir, porque ainda algumas partes da sociedade se encontram atrasadas, é um equívoco no modelo mental, na forma como nós pensamos. E o nosso documento, ele fala sobre adaptação a novos tempos, ao que os sociólogos, os estudiosos, vêm chamando de novo normal. Obviamente, nós venceremos essa etapa da pandemia, nós passaremos pela Covid-19, mas o mundo vai mudar. As pessoas, as instituições não serão mais as mesmas depois de tudo que nós estamos vivenciando aqui. Antes,
ou agora, até bem pouco tempo atrás, nós sabemos que vivíamos num sistema que era composto por uma doutrina atemporal, com os seus princípios que mais parecem um spoiler, uma previsão de todo o conhecimento da humanidade, mas que foi codificada no século XIX, que é praticada dentro de instituições do século XX, que são as instituições espíritas, e vividas por pessoas do século XXI. Esse mecanismo todo já é o suficiente para pensarmos o quanto o movimento espírita efetivamente precisa se manter em movimento para que tudo esteja abraçado de uma forma harmônica. E, obviamente, nós temos muito orgulho e somos muito gratos a tudo que foi feito até agora no movimento espírita. Tudo que foi feito por quem veio antes, pelas pessoas que estão dirigindo. E esse documento e essa conversa nunca foi sobre uma crítica ao que está acontecendo ou a se jogar fora tudo que é feito até agora. Eu até rejeito essa narrativa de que precisamos repensar tudo porque está tudo errado. Isso absolutamente não existe. O que nós precisamos agora é compreender que o mundo mudou. E não foi a pandemia que mudou o mundo. Ela foi apenas um instrumento de modificação. E que nós precisamos pensar no amanhã. E para esse amanhã, algumas atividades continuarão com o mesmo formato, só que serão potencializadas pela tecnologia. As reuniões públicas serão massivamente transmitidas ao vivo em toda parte, por meio dos canais digitais como esse que estamos utilizando agora, alcançando muito mais pessoas, como nunca foi feito antes. Cursos e reuniões de estudo serão oferecidos em modelos híbridos, com aulas que serão presenciais e também online. E a experiência do frequentador, das pessoas que vão à casa espírita, será agora levada em consideração, será levada em conta. Os centros que não se adaptarem a essa nova realidade, serão frequentados como nunca foram frequentados. E o que isso significa? Significa, na prática, que a revolução digital nos deu acesso a um potencial sem precedentes. Nunca houve uma geração com tanta capacidade de propagar a mensagem da doutrina espírita como a nossa agora, para alcançar mais corações humanos. Então, o primeiro item do documento que nós falamos é sobre a transmissão de reuniões públicas. O futuro das reuniões públicas não será mais apenas presencial, ele também será digital. Por isso, todos os centros terão Wi-Fi. O sucesso da mensagem não será medido pela quantidade de gente que tem lá na casa espírita assistindo àquela reunião, mas pelo alcance da mensagem, que a mensagem pode ter, até onde essa mensagem pode chegar. E ela será transmitida por YouTube, por redes de streaming como YouTube, por redes sociais, podcasts e áudios serão usados. Essas palestras serão gravadas, serão retransmitidas, serão transformadas em áudio e serão multiplicadas por grupos de WhatsApp ou serão transformadas em podcast, que é um formato que é muito agradável à maioria das pessoas. Todos esses processos são processos de baixo custo. Os centros não precisarão investir fortunas para fazer esse tipo de mídia, mas terão que se capacitar para fazer trabalhos com qualidade, porque os trabalhos com qualidade é que terão maior possibilidade de alcance. Inclusive, os palestrantes se prepararão melhor. Quantas vezes nós chegamos em algumas instituições e nós vemos claramente que a pessoa, por dominar tanto o assunto, já ter lido tantas vezes o Evangelho, vai e fala, eu vou abrir qualquer trecho do Evangelho, vou fazer a palestra e está tudo bem. E a gente vê que houve um improviso ali na preparação daquela reunião. Por causa do universo digital, por causa da transmissão, as pessoas se empenharão muito mais, se prepararão muito mais. E essas palestras de improviso que muita gente reclama que acontecem em algumas instituições, elas serão abandonadas. Ou seja, boas instituições que fizerem um bom trabalho de divulgação continuarão lotadas, porque vendo o trabalho bem feito
lá no universo digital, as pessoas a procurarão para poder se congregar àquela instituição. Uma outra coisa que vai mudar são os novos formatos de estudos e cursos. Aqueles cursos que nós temos na Casa Espírita, curso passe, curso de desenvolvimento mediúnico, curso de orador, curso de algum livro e etc. Não importa que tipo de curso. Esses cursos serão híbridos, serão realizados presencialmente e online. Esse formato que hoje está sendo bastante usado Brasil afora, com Zoom, Google Meet e outras tecnologias para conectar as pessoas, eles continuarão coexistindo com os cursos presenciais, com os cursos online e presencial. Por que isso vai acontecer? Agora cada instituição vai usar um formato. Nos grupos online, talvez continuem-se as leituras e as pessoas vão usar para tirar dúvidas e se conectar com algum conteúdo complementar. E os grupos presenciais continuarão fazendo a sua tarefa como já faziam rotineiramente. A diferença é que cursos curtos serão oferecidos. Os cursos não terão apenas um formato único, que são aqueles cursos que você vai na Casa Espírita e os cursos duram 5 anos. Porque a maioria das pessoas não vai estar disposta a ficar 5 anos estudando um livro só, ou estudando um assunto só, como se estivesse fazendo um curso universitário para um curso só. Gente, 5 anos, 4 anos é um curso universitário. Guardando as proporções das horas, é muito tempo estudando um assunto só. Nós continuaremos fazendo os estudos aprofundados, aqueles estudos que são feitos de forma minuciosas nas plataformas, nos encontros de estudos aprofundados. Mas esses não serão os únicos formatos. As pessoas não terão que esperar 15 anos para poder dizer que estudaram as obras básicas da doutrina espírita. Apesar disso, elas continuarão estudando o espiritismo e continuarão estudando a codificação, porque outras técnicas pedagógicas serão acopladas ao nosso processo de estudo da doutrina espírita. Novos modelos de sala de aula também surgirão. As salas de aula não terão mais aquele formato tradicional, todo mundo olhando lá para o professor, facilitador, porque não adianta só não chamar a pessoa que está ali na frente só de professor. Você pode chamar do que quiser, mas se o formato for tradicional, estiver todo mundo olhando para frente para uma pessoa só, que dá a dinâmica do que é a aula, é um formato de sala de aula de mestres e alunos. E esse contexto vai mudar um pouco, porque a interação entre as pessoas será extremamente favorecido por esses novos contatos e por esses novos formatos. E nesses novos formatos se utilizarão celular, iPad, computadores, coisas que hoje em dia em várias casas espíritas ainda é proibido, mas essa tecnologia vai entrar nesse processo do aprendizado da doutrina espírita para se fazer consulta imediata e se enriquecer o estudo. E aplicativos como Kardecpedia e tantos outros vão migrar para um processo de inteligência artificial, juntando Kardec, obras complementares e as pesquisas da atualidade, porque nós precisamos adequar o conhecimento do nosso tempo às coisas que Kardec nos deixou de uma forma tão brilhante. Não podemos ficar só apegado ao que está dito, mas interpretar ao nosso tempo as coisas que não estão ao nosso redor à luz da doutrina espírita. E o mais importante de tudo nesse documento, que muita gente se engana e acredita que o documento é sobre tecnologia, mas ele não é. É sobre acolhimento e sobre a potencialização da nossa capacidade de fazer o bem, que é a experiência do frequentador. As instituições se preocuparão mais em oferecer uma nova e melhor experiência aos frequentadores. As pessoas não vão se sentir mais seguras e em lugares que a higiene não seja levado muito a sério. Então, instituições que ainda deixam isso em segundo plano, que não levam isso de uma forma muito como se fosse uma coisa prioritária, terão que atentar para esse tipo de coisa. Assim como restaurantes, hospitais, museus, está todo mundo olhando isso, não é uma novidade para a Casa Espírita, mas nós precisaremos reforçar banheiro, cantinas precisarão oferecer comidas mais saudáveis, porque sem comida saudável não faz muito sentido, porque as pessoas
sairão do trabalho e vão passar mais tempo na casa espírita, elas precisam se alimentar de forma saudável também na casa espírita. Então, gente, não dá para ter só coxinha, salgado, quiche, aquelas coisas. A gente vai ter que se esforçar mais um pouquinho para poder acolher as pessoas que vão procurar a casa espírita com mais tempo, passando mais tempo de convivência. E uma coisa muito importante, a ausência de acessibilidade serão mais observadas. Não podemos ter mais casas espíritas que não se preocupam com os deficientes visuais, as pessoas com problemas de mobilidade. Essas coisas precisam ser adaptadas. Às vezes custam muito dinheiro, às vezes custa pouco dinheiro, às vezes custa só a mudança do nosso olhar com mais empatia, com mais afeto, para as pessoas que querem ser incluídas também. Então, por causa disso, os gestores espíritas precisarão ser mais criativos e se preparar também para gastos que vão acontecer de uma forma... gastos maiores surgirão nesse campo de manutenção das casas espíritas e precisaremos ser mais criativos para saber como trazer esses novos formatos. Obviamente, também nesse processo de experiência, novos formatos de programas de voluntários surgirão, porque a integração ainda é um dos maiores problemas na casa espírita. As pessoas chegam, não se sentem acolhidas em algumas casas, às vezes os próprios trabalhadores estão naquela chamada correria e mal se falam, mal se cruzam, todo mundo trabalhando, todo mundo servindo para acolher quem chega com fome, acolher quem chega com problema espiritual, mas nós não estamos convivendo de uma forma afetuosa, amorosa, nos acolhendo, trazendo o pertencimento que é muito provavelmente a maior necessidade do ser humano depois da sua necessidade básica, como dizia a pirâmide de Maslow. Então, essas experiências vão fazer com que as pessoas, melhorando o convívio dentro da casa espírita, não fiquem em casa assistindo só vídeos pela internet. Elas queiram estar também entre nós. Por isso que as instituições espíritas vão ficar abertas por mais tempo. Esses horários muito limitados, no qual começa a reunião, fecha portão e as pessoas vão embora, isso tudo será revisitado porque as casas espíritas se tornarão um local de acolhimento e convivência. Para isso, as recepções serão mais espaçosas. Aquela casa que se preocupa em ter várias salas de aula, vários corredorzinhos para passar para a sala, para distribuir, para que as coisas sejam um pouco mais parecidas com a escola, vão precisar rever esses formatos. Vão precisar, talvez, perder uma sala de aula, mas vão ganhar um grande ambiente de convivência onde as pessoas vão continuar estudando, mas vão estudar como Jesus fazia à sua época, como Chico fazia embaixo do abacateiro, que é conversando entre si, se acolhendo, tendo uma boa interação nessas salas de convivência maiores, e não mais aquelas recepções frias que nós encontramos em algumas situações. E nessas mesmas instituições, com tempo estendido, com horário estendido, bem parecido com o que fazem hoje algumas igrejas evangélicas, haverá cabines individuais onde as pessoas receberão harmonização, mas não só passes, também conteúdos de vídeos passando, vídeos curtos, áudios curtos, podcasts, passando lá para a pessoa, caso esteja na rua, ou queira se concentrar, ou esteja sentindo alguma dor, ela entra na cabinezinha, escuta uma mensagem bonita, escuta uma live, vê um vídeo curto, toma um passe, se sente melhor e aí pode ficar convivendo ali na casa espírita. E nesse caso, livrarias e cafés serão integrados, como acontece já no mundo inteiro, em museus, as grandes cafeterias no globo inteiro, onde as pessoas ficam ali na cafeteria, junto com livraria, tudo junto, e não se preocupam com balcões que separam as pessoas. Então, livrarias com balcões, com livros plastificados, com pessoas que pegam o livro para você, essas coisas tendem a sumir, porque as lanchonetes, cafeterias, livrarias, todas deveriam estar integradas nesse mesmo ambiente de recepção da casa espírita. E o pior, não precisa ter ninguém lá para receber o dinheiro, porque as pessoas pegarão o que precisam, o livro que quer, a comida que quer, saberão o preço que está lá e elas pagarão no processo de autoatendimento. É o pegue e pague.
na casa espírita, se a Amazon consegue fazer isso na rua para milhões de pessoas, nós que somos espíritas conseguimos fazer dentro da nossa casa, mesmo que tenha perda, nós conseguimos. Não precisamos de pessoas e balcões, mas separando as pessoas das coisas que são consumidas dentro da casa espírita, porque essas iniciativas, além de serem muito importantes para a integração, serão preponderantes para que a saúde mental dos frequentadores, de nós todos, esteja em dia. E no processo de divulgação da doutrina espírita, outras coisas vão acontecer, como os canais se multiplicarão. Os canais de divulgação, canais como o YouTube, como podcast, como todos os canais que existem hoje disponíveis no mundo digital se multiplicarão. Mas só aqueles feitos com boa qualidade, que as pessoas se dediquem a fazer as coisas num formato bacana, é que se tornarão relevantes. Isso é muito duro, mas nós precisaremos estudar. Não é novidade para ninguém. Há um tempo a humanidade já vem falando em Long Learning Journey, que nós precisamos nos reinventar e estudarmos mais para poder nos adaptarmos ao nosso tempo. Não é diferente para o movimento espírita. E os divulgadores que estão muito empenhados, que Herculano Pires chamava de estudioso, divulgador sério da doutrina, usarão todos os recursos disponíveis hoje para propagar as ideias espíritas. Assim como Kardec fez em seu tempo. Se Kardec estivesse vivendo o nosso tempo hoje, eu tenho certeza que ele teria um canal no YouTube, ele teria um podcast, ele teria uma rede social e ele estaria enchendo a nossa caixa postal de e-mails sobre conteúdo espírita, porque ele fez tudo o que era possível ao seu tempo. Atendimento fraterno online também será uma realidade. Assim como acontece com a telemedicina, já acontece hoje, o atendimento online vai funcionar em muitas casas espíritas. Hoje em dia, a Federação Espírita do Espírito Santo já está fazendo esse trabalho, inclusive está multiplicando esse trabalho para as entidades federadas e tem sido um sucesso. Em tempo de pandemia, quando as pessoas não podem ir à casa espírita, o sofrimento não acabou. Muitas vezes o sofrimento está dentro de casa, muitas vezes está na angústia, na ausência da possibilidade de convívio. E a casa espírita, tendo a tecnologia, estruturando a rotina, tendo um local adequado, porque não é fazer o teleatendimento da cozinha enquanto está fazendo alguma coisa, ou enquanto está trabalhando, é horário fixo, tabelado, rotina estruturada e pessoas capacitadas para executar a tarefa por excelência. Esse atendimento fraterno já está acontecendo agora, mas ele se tornará muito comum no universo do mundo pós-pandemia, porque vai acolher as pessoas acamadas, pessoas idosas ou pessoas com difícil acesso, que nunca teriam acesso a um atendimento fraterno. E essas fichas, aquela fichinha que a gente preenche, branquinha, 3 passos, 3 não sei o que mais lá, essas fichas vão estar em nuvem, vão ser preenchidas no universo digital, no mundo digital, vão ser feitas lá. E lá dentro, a gente vai incluir livro, conteúdo de vídeo, podcast, outras mídias, vamos colocar mais coisas ali, trazer um conteúdo, uma proposta de tratamento ou de harmonização mais customizada, ao invés de só usar aquele 3 passos, 3 não sei o que, 3 não sei o que, 3 não sei o que. A gente vai levar a customização por meio desse processo de transformação digital. Na gestão, nós vamos usar as atividades da Casa Espírita serão todas feitas por plataformas digitais. Doações e sócio, sabe aquele carnezinho? Eu esqueço todo mês, gente. Eu não sei se acontece com vocês. Eu quero pagar todo mês a minha mensalidade, mas eu esqueço de levar o meu carnê para carimbar, para passar, para colocar o dinheiro. Não precisa de mais nada disso. Hoje em dia a gente assiste as lives aí de cantores, todo mundo usando o PicPay, já ensina como faz. Se o cantor que está lá usando o PicPay, se a mercearia aqui da esquina usa o PicPay, PagSeguro, nós podemos na Casa Espírita também. Então, por pagamento recorrente, bota o cartão, programa, os sócios conseguirão fazer doações e fazer o seu pagamento recorrente sem precisar, num momento como agora, que a Casa Espírita está fechada e que não pode pegar os carnezinhos, recolher a nossa contribuição, porque a Casa Espírita não funciona, ela tem custo para funcionar. Uma outra coisa que vai acontecer, que já estão
trazendo essa iniciativa para alguns eventos, inclusive, que é uma iniciativa que nós propusemos aqui no nosso documento, é que as lojas virtuais das editoras e as editoras vão fazer parceria com as livrarias das instituições, por meio do formato split de pagamento. Eu, frequentador, vou entrar no site dessa livraria, vou entrar no site dessa distribuidora, vou lá, e quando eu comprar um livro, ela vai me taguear, ela vai saber que eu sou frequentador do Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza e Perdizes. E a compra que eu fizer, parte da rentabilidade vai para a editora e parte da rentabilidade vai para a instituição, que é a instituição do meu coração. Assim que vai funcionar, e isso já pode ser implementado. O que é que falta? A gente iniciar esse formato. Já foi provocado. Eu já fiz intermediação com algumas editoras, inclusive com hiperlivros.com.br, e a Hiperlivros já está fazendo esse processo para todos os centros que quiserem se cadastrar. Isso é uma grande inovação. Isso vai fazer com que a livraria do centro, de 200 títulos, 300 títulos, passe até 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, de acordo com o que o centro acredita que é aquela obra doutrinária é importante e relevante para os seus frequentadores ou não. E os dirigentes precisam chamar as pessoas para discutir todos esses formatos que eu acabei de falar. Eu sei que isso pode parecer estranho para uma ou algumas pessoas que sempre decidiram tudo sozinhas. O que se estuda, o que se lê, o que se ouve e o que se faz na casa espírita. É bem estranho, mas é importante ouvir as pessoas, fazer pesquisa de satisfação, entender efetivamente o que está incomodando, o que pode melhorar. Se você está buscando novos formatos e é dirigente de uma casa espírita, se adaptando ao novo mundo, você precisa ouvir as pessoas. Mas se você é uma pessoa que não é um dirigente da casa espírita, é um frequentador, e está buscando abraçar novos formatos e contribuir com a sua casa espírita, por favor, tenha paciência. Nem toda instituição tem um presidente chamado Fabiano Santos, da Federação Espírita do Espírito Santo, que está aqui nos assistindo. Tenha paciência com as pessoas, porque algumas pessoas vão efetivamente tentar fazer com que essas iniciativas não sigam em frente. Existem várias maneiras de se convencer as pessoas a fazerem as coisas. Uma das formas é pela violência. Você pode ser violento e as pessoas vão ser convencidas a fazer o que você quer. A outra é definindo regras. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Tá aí. Só pode fazer isso, não pode ter live. Não é nosso objetivo fazer isso. Se nada pode, então é uma forma também de convencer as pessoas a não fazer, porque nós somos obedientes e obedecemos a hierarquia. Mas a melhor forma é pela educação. É reunindo as pessoas, convencendo, mostrando. Ninguém precisa usar violência. Ninguém precisa usar regras autoritárias para poder convencer as pessoas a não fazer o processo de inovação. Você pode fazer tudo isso convencendo e chamando as pessoas para conversar. Estamos na era do convencimento. Estamos nessa era. Líderes que não ouvem, não dialogam e não pesquisam satisfação e interesse das pessoas envolvidas na reação às suas decisões, eles não se tornaram obsoletos apenas no mundo corporativo, no universo do trabalho, nas universidades. Eles se tornaram obsoletos em toda parte. Essa prática impositiva não funciona mais. Ainda mais quando ela está baseada em crenças pessoais ou na crença de que as coisas sempre foram assim. Por outro lado, você que acha que as coisas precisam mudar, precisa entender que estamos em processo de transição. E temos que ter generosidade com as lideranças que também não entenderam que é momento de revisitar esse processo de melhoria. Precisamos ser cristãos, entender que você saber usar um celular digitando assim, como diz o Sandro, e não assim, não te faz melhor do que quem digita assim. Se você tem mais intimidade com as plataformas digitais, não quer dizer que você seja melhor do que quem não as tem. Então, para isso, nós precisamos ter uma compreensão mútua, entender até quem não entende, porque o processo de mudança, ele não será
violento, nem ele será por regras. Ele será pelo processo de despertar do convencimento. E as pessoas que muitas vezes são contra o progresso, elas vão se aliar ao progresso com o tempo, porque o progresso é inexorável. As soluções digitais, por exemplo, e congressos espíritas. Nós estamos vendo a proliferação de plataformas digitais pagas dentro do movimento espírita. Eu, particularmente, sou muito a favor dessas plataformas, porque elas são feitas com qualidade, tem equipe técnica, tem toda uma produção que é feita lá, que está por trás. É uma coisa maravilhosa de se ver. Mas elas deixarão de existir. Elas serão coisas do passado muito em breve. Porque os aplicativos espíritas que cobram por assinatura, que a gente chama de paywall, vão mudar o seu próprio modelo de negócio para doações e apadrinhamento. Instituições, empresas, pessoas vão pagar mensalidades, vão apadrinhar para que esse trabalho continue. Mas ninguém vai pagar. A Netflix, a Disney que está chegando agora, pelo amor de Deus, gente. A Disney está chegando, eu já tenho Amazon, eu já tenho Netflix, como é que eu não vou ter a Disney? Eu vou ter que ter a Disney, mas eu não quero pagar a Kardec Play, eu não quero pagar o Kardec, o Espiritismo.tv, eu não quero pagar 10 plataformas de assinatura, mais a Netflix, mais a Amazon, mais a Disney. Eu quero ter uma plataforma, 2 plataformas e uma também de TV no máximo. Ninguém pode pagar isso tudo. Então, por não poder pagar tudo, esse conteúdo que era bloqueado não tem sentido de ficar mais bloqueado. E ele não será mais bloqueado. E nós, por generosidade, por entender que aquele trabalho é relevante, generosidade e por entender que aquele trabalho é relevante, continuaremos suportando essa tarefa. E ao contrário do que se possa pensar, quem tiver conteúdo útil e relevante vai crescer exponencialmente, inclusive em receita. E os congressos espíritas, eles acabarão, porque está todo mundo, todos os congressos são online agora, em absoluto. Os congressos vão acontecer normalmente, porque os contatos pessoais no mundo pós-pandemia serão muito valorizados. Muito valorizados. E esse contato pessoal será a maior fortaleza que nós teremos para a nossa própria saúde mental, que vai ser uma das coisas mais relevantes que a humanidade vai começar a olhar agora, devido à pandemia de solidão e de depressão, de ansiedade e de depressão. Só que esses congressos terão mais momentos de arte. Sim, muita gente não gosta de arte. Eu adoro músicas evangélicas, estudo quase, ouço quase todos os dias. Eu e minha esposa, a gente adora. E a gente também gosta de música espírita, mas a gente queria ver muito mais. Mas precisamos de espaço para que a arte espírita dê lugar, para que ocupe espaço. Então, esses congressos terão muitos momentos de alegria e de interação. O movimento federativo também vai passar por um processo de mudança. E eu sei que às vezes é doloroso também pensar sobre isso e se meter num processo de facilitação, porque a unificação ela nunca foi tão importante como agora. Mas as tarefas mais relevantes das federativas será produzir conteúdo relevante, será fazer lançamentos, trazer conteúdo bom para o movimento e capacitar os trabalhadores para torná-los grandes especialistas no que fazem. Aquele papel da curadoria doutrinária, de dizer esse palestrante presta, esse não presta, esse livro deve ser lido, esse livro não deve ser lido, vai ser ressignificado. Porque o mais importante agora é fazer com que o conteúdo bom seja tão relevante que as pessoas, olhando o conteúdo ruim, o conteúdo que fere a segurança doutrinária, que não tem nada a ver com o espiritismo, seja abandonado, de tanto que nós temos conteúdo bom. Porque no mundo digital, o controle de informações é inviável, é impossível, porque milhares de publicações são realizadas todos os dias e são disponibilizados em todo lugar. Não dá para a gente controlar mais. Não dá para a gente dizer mais o que é certo e o que é errado. A gente precisa ensinar as pessoas a discernir o que é certo e o que é errado, trazendo mais Kardec, trazendo mais André Luiz, Emmanuel, trazendo Herculano Pires, trazendo Hermínio Miranda, trazendo o pensamento espírita que nos esclarece qual o caminho a seguir. E não escondendo livros, dizendo que as pessoas não podem pegar aquele livro porque vão se contaminar. Por favor, leiam tudo. Mas saibam diferenciar as coisas, porque Kardec nos ensinou.
em 5 anos, nós produziremos mais conteúdo do que já foi produzido até hoje na história do Espiritismo. Esses próximos 5 anos serão de uma extensão de produção de conteúdo. A gente está vendo o que está acontecendo com as lives espíritas agora. Por essa razão, intensificar o lançamento de novas obras, usando uma abordagem de divulgação mais atualizada, trazer as obras básicas e complementares com versões aquelas que possam ser calibradas, porque tem algumas obras que têm um português muito rebuscado, afastam os jovens, afastam as pessoas que querem compreender um pouco melhor. Essas obras terão relançamentos, não mudando o seu teor, não mudando a sua significação, mas substituindo palavras como Debalde, por exemplo, que é lindo falar, mas que hoje não são usadas na nossa língua. E surgirão audiobooks, e as federativas farão parcerias para que grandes estúdios possam filmar, trazer filmes e trazer séries para plataformas como Netflix, Amazon, Disney, quem sabe, sobre nosso conteúdo, que é maravilhoso. A inovação, pessoal, não vem apenas por meio da tecnologia. Essas tendências apontadas aqui por mim, de tudo isso, dessas tendências, o que menos importa é o equipamento. O que importa é o modelo mental. O alcance da mensagem na era digital. Mais pessoas recebendo o conteúdo da doutrina espírita. Nós queremos isso? Sim. Convivência e pertencimento. Queremos pessoas felizes, se sentindo bem na casa espírita, sorrindo, convivendo melhor? Queremos? Sim. Segurança doutrinária. É importante a gente saber como identificar o conteúdo bom do conteúdo que não é confiável, entender o que é efetivamente um livro, um conteúdo que é seguro do ponto de vista doutrinário. Precisamos entender isso? Queremos? Sim. Nenhuma dessas inovações está baseada no pilar do processo intelectual da humanidade. Elas estão baseadas no pilar do progresso moral. O uso da tecnologia para multiplicar a corrente do bem, a consolação, o aumento da mensagem do Cristo. É para isso que a gente trouxe esse documento. Mas, para que tudo isso que a gente falou aconteça, é preciso ter vontade. Como diz Emmanuel, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, é preciso que elevemos o padrão da nossa vontade. É preciso que nós saiamos do padrão de vontade confortável. Não é à toa que estamos aqui na Terra nesse momento. Devemos honrar o esforço de quem veio antes de nós e teve o difícil trabalho de criar nossas bases, nossas casas, construir tudo que temos agora. E a renovação social, prevista por Allan Kardec na Revista Espírita de agosto de 1863, se aproxima. E é nosso dever, agora, fazer algo para que o Espiritismo assuma o protagonismo nessa nova fase da humanidade. Ou, se você preferir, nesse novo normal. Porque esse novo normal para o nosso Senhor Jesus Cristo não tem nada de novo normal. Estamos apenas assumindo novas responsabilidades diante da vida maior. Então é isso, pessoal. A grande mensagem, né? A mensagem maior. Queria ouvir um pouco vocês, ver um pouco das perguntas, para nós podermos discutir um pouco no tempo que nos restou sobre esse assunto, né, Júlio? Exatamente. Fantástico, Jane. Muito obrigada por estas suas reflexões tão necessárias, né? Porque se uma coisa que é constante é a mudança, né? A única coisa que é constante na vida é a mudança, e nós, como espíritas, também precisamos nos adaptar aos novos tempos. Mas vamos aqui, então, mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando. Cristine Rego, Margery Arlete, de Alvorada, Rio Grande do Sul, Thelma Cavalcante, de Maringá, Silvana Marques, Clélia Moraes, Maíse Queto, Matiza Nunes, de Cambuí, Minas Gerais, Lara Alves... Matiza? Clélia Moraes, é minha mãe.
Clélia Moraes é sua mãe, ela já mandou vários comentários. Um beijo, dona Clélia. Tá animada aí. O pessoal de Chicago também tá aí, da instituição que eu frequentei em Chicago, a Dani, o pessoal. Grande beijo a todo mundo. Isso mesmo. Lara Alves, Denise Maias, de Joinville, Oswaldo Andrade, de Curitiba, Roberto Sul, de Santos, São Paulo, João Bosco Costa, César Gomes, Hélio Luiz. Um abraço a todos. Depois a gente vai mandar mais abraço, viu, gente? Senão já os comentários, você esqueceu de mim. Esqueci não, gente. A gente não esquece, não. Mas vamos lá, nós temos aqui uma pergunta muito interessante do nosso amigo Daniel Rosa. Um grande abraço, Daniel, de Goiânia, Goiás, sempre conosco. Quando ele não participa, a gente sente falta, viu, Daniel? E ele questiona. Jaime, o aproveitamento de palestrantes no centro espírita, baseado no modelo das escolas no plano espiritual, careceria de não restringir para a tribuna por relevância do título profissional? Eu vou ver se eu entendi bem essa pergunta. Ele pergunta se a formação ou o título profissional deve ser levado em consideração para a tribuna espírita. Mais ou menos isso mesmo. Gente, por favor, se alguém estiver fazendo isso, diga para o dirigente aí que eu queria conversar com ele de uma forma muito afetuosa. Isso não faz o mínimo sentido mais. O que acontece, pessoal, é que, brincadeiras à parte, durante um bom tempo, em especial na metade do século passado, é tão estranho a gente falar na metade do século passado, mas o espiritismo era muito atacado pelos seus antagonistas. Isso foi na época de Kardec, e aqui no Brasil houve uma onda de ataque à doutrina espírita. E nós precisávamos trazer algumas credenciais, como alguns palestrantes falavam de uma forma um pouco mais sofisticada, citando muita referência histórica e muita referência de cultura aprofundada, para poder mostrar para as pessoas que o espiritismo era uma coisa muito séria, que precisava se levar muito, que era ciência, que era filosofia, e não era só uma crendice. E houve um movimento muito forte para se trazer esse espelhamento, que é muito importante e deveria ser feito dessa forma. Mas hoje, você assiste a algumas palestras de palestrantes fabulosos, como o Rossandro Klinger, que é capaz de não usar uma palavra sofisticada sequer, e tocar todos os corações e acabar, e a gente pedir para repetir todo aquele momento. E tantos outros. Eu estou citando aqui o Rossandro, que é um amigo querido, uma pessoa que é referência e todo mundo conhece, mas muitas pessoas usam trazer coisas profundas com linguagem mais simplificada. Isso não tem nada a ver com a profissão da pessoa. Quem assistiu o filme de Valdo e viu na reunião mediúnica lá, aquela senhora, que eu não lembro o nome dela, que deu o livro dos espíritos para ele, e aí depois ele descobre que ela não sabia nem ler, mas ela era a pessoa mais capacitada dentro da reunião mediúnica, porque era quem mais conhecia a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita está no coração. Tem um cardzinho que eu fiz que está na editora Intelitra no Instagram, que fala o seguinte, que é muito fácil decorar Kardec, citar as perguntas do Livro dos Espíritos nominalmente pelo número tal, pergunta tal, e etc. Decorar uma série de coisas e trazer títulos e etc. para poder sofisticar a sua fala, mas o Espiritismo acontece mesmo no coração. Então, a gente não precisa de títulos para ir para a tribuna e falar sobre doutrina espírita. O que precisamos é de pessoas que estejam fundamentadas nas bases doutrinárias. Nem sempre precisa. Tem muita gente com vários títulos que fazem um sincretismo assim, que não faz o mínimo sentido para divulgação e para a prática da doutrina espírita. Verdade. Temos muitas perguntas, muitos elogios aqui. Está bem movimentado o chat mesmo. Esse tema chamou a atenção do pessoal. Temos uma pergunta aqui. Essa seria uma oportunidade para a vivência jovem
na casa espírita e nas redes sociais espírita, auxiliando, na verdade, nessa evolução digital das casas? Sem dúvida. A primeira coisa é separar tecnologia, internet de rede social. A rede social não é a internet, nem a tecnologia é só a internet. Aí lembra, o documento ele usa a tecnologia, fala sobre a tecnologia, mas ter YouTube, ter Facebook, ter Instagram não quer dizer inclusão digital, porque as redes sociais são mutáveis. O uso da tecnologia e dos veículos são mutáveis. Qual o nosso princípio? São imutáveis. Qual é o nosso principal objetivo? Nosso principal objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Não é, se a gente vai usar livros, ou audiobooks, ou palestras, isso não importa muito o formato. O formato, o que não pode acontecer é nós ficarmos olhando formatos do passado. É mais ou menos a Igreja Católica rezando missas em latim de costas e esperar que as pessoas compreendessem a palavra de Jesus. Nós usamos as plataformas digitais porque as pessoas estão lá. E por as pessoas estarem lá, nós precisamos popular onde as pessoas estão. Se as pessoas estão, o bem e o mal está ali. As provas e as expiações também estão ali. O conhecimento está ali. Então, nós não podemos nos furtar de ocupar esses ambientes. O jovem tem um papel importantíssimo. Eu dei um recado para os dirigentes, para que ouçam as pessoas, mas em especial que entreguem tarefas para os jovens. Por exemplo, eu estava fazendo uma reunião essa semana, uns dias atrás, uns 20, 30 dias atrás, e tinha uma pessoa que apresentou uma comunicação de um evento nova. Essa comunicação, tem tanto jovem na casa espírita, mas tem uma pessoa que acha que tem que fazer a comunicação ela própria. E traz uma comunicação assim completamente fora de contexto, que não, com muito texto, não chama atenção, cara crachá não conversa. Chama um jovem. Cara, me ajuda nessa comunicação. Você entende? Entendo de design. Me ajuda com isso aqui. Você pode fazer isso? Você pode ser minha assistente? Você não consegue largar o osso, né? Quer ser a pessoa que faz. Pode me ajudar? Pode ser meu tutor? Pode ser meu professor? Lembra até a Rainha Vitória e o Abu? Vocês viram esse filme? Está na Netflix? Quem não viu, veja logo. Então, a rainha da Inglaterra pediu para o servo indiano ensinar, ser professor dela, seu mestre. Então, convida um jovem para ser o teu mestre das plataformas digitais, em como fazer melhor, em como se comunicar. Agora, os jovens não podem se frustrar se eles continuarem recebendo não, continuarem vendo as portas fechadas, porque as pessoas ainda terão resistência, mas não podem desistir, porque o Cristo não trabalha com desistência. Incrível, incrível e necessária essa informação. Vamos continuar mandando os nossos abraços. A Giovana Fante, de Jaraguá do Sul. Aqui o Present SSI, de Chicago. Não sei o que significa. Como é que mas é? acredito que é Sociedade SSC. Spirit Society of Chicago. É o login da pessoa. Quem deve estar aí é a presidente da Sociedade de Estudos Espíritos de Chicago, que é a Daniele, uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, assim, incrível, sempre acompanhando a gente aí, conectada com o Brasil de vez em quando, para ver o que está acontecendo por aqui. Então, quem for para Chicago, visite a SSC lá, que é a Spirit Society of Chicago. É um centro, assim, que o coração bate diferente, que eu adoro. Isso é fantástico. Ver o movimento espírita dos Estados Unidos tomando um vulto, né? Nós temos assistido, eles têm crescido bastante, tem sido muito bom. Rosângela Aragão, daqui de Aracaju. Renata Ouro, nosso tesouro aqui da comunicação da Federação. Grande abraço, Renata. Gilton Cruz, Paulo Leonardo, João Tertuliano. Dênia Dantas também é daqui de Aracaju. Temos Maria Abreu, de São Paulo, Fabiano Santos, que é da Federativa do Estado do Espírito Santo, Yara Paixão, Wilson Moretti, de Jundiaí, Roteiro Espírita na Bahia. Inclusive, Jaime, o pessoal do Roteiro Espírita depois gostaria de entrar em contato com você, para te convidar para o canal deles, também é muito bom, tá? Tá joia. Isso. Marilúcia Keiji, Eliane Cavalcante, de Saquarema, Maria José e Ana Angélica. Bom, vamos agora para a nossa próxima pergunta, e eu achei uma pergunta bastante interessante. É do Telmo Barros, e ele questiona:
Boa noite. Como você vê as reuniões mediúnicas pós-pandemia? Boa pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Sempre aparece, inclusive me perguntaram sobre por que o documento não tratava do futuro das reuniões mediúnicas. Eu respondi isso na Casa dos Humildes, lá em Pernambuco, quando me fizeram essa pergunta, que quando você olha o Brasil, e é importante que quem está no movimento nacional, fazendo, criando documentos para o Brasil como um todo continental, nós vemos que tem uma diversidade muito grande nos formatos da prática mediúnica. Há quem diga que não deveria ser assim. Eu concordo, mas eu acolho e respeito todos os formatos, porque assim como nós precisamos acolher as outras religiões, as outras crenças, as outras doutrinas, eu acolho também quem utiliza outro formato de reunião. Em Pernambuco mesmo, eu sou pernambucano, existem instituições que têm vários formatos. E eu, particularmente, tenho a minha ideia de como as coisas devem seguir. Estou alinhado com o que pensa o Hermínio Miranda sobre reuniões mediúnicas. Esse é a minha percepção. Mas eu respeito quem faz em outros formatos. Então, por conta dos outros formatos, é muito difícil a gente trazer no documento uma previsibilidade de como serão as reuniões. Eu trago lá no documento falando sobre a questão de distanciamento, de higiene, essas coisas todas, em como as pessoas vão ter contato, mas não coloquei a discussão de como serão os formatos mediúnicos para frente, por conta dessa diversidade. Eu, particularmente, fora documento, acredito que não vai mudar nada em relação aos formatos das reuniões mediúnicas. Porque nós teremos a vacina, e na vacina nós vamos conviver normalmente, não faz sentido nenhum o uso da tecnologia para reunião mediúnica, e nem o formato deve ser desenhado. O que eu peço às casas espíritas é que talvez seja um bom momento para refletir sobre os modelos apresentados pela Federação Espírita Brasileira, e que no livro Diálogo com as Sombras e em tantos outros do Manuel Filomeno de Miranda, ele nos ensina quais são os formatos ideais para nós tratarmos a reunião mediúnica. É um bom momento de reflexão. Legal. Vou ler só um comentário aqui que acabou de chegar. Nádia, ela fala o seguinte: amigo Jaime, quando eu crescer quero ser como você. Ela lá do Rio de Janeiro. A nossa próxima pergunta é de Fabiano Santos. Ele questiona o seguinte: no seu entendimento, quais os maiores obstáculos no movimento espírita para a implementação das principais tendências sugeridas no documento? Um grande abraço, Fabiano, que é o presidente lá da Federação do Espírito Santo, né? Um trabalhador aí incansável dessa inovação. Várias coisas do documento já estão implantadas lá e sendo multiplicadas para Casa Espíritas. É uma alegria assim, incrível. Várias iniciativas. Eles, inclusive, começaram antes, né? Porque a gente sabe quando o movimento da verdade, o movimento da mudança, ele vai aparecendo em vários pontos ao mesmo tempo. Na minha opinião, Fabiano, que é o que você perguntou, né, sobre a minha percepção, o grande empecilho a essa transformação é o modelo mental ainda da nossa direção de algumas casas espíritas. Nós ainda temos um apego muito grande à sociedade que o Byung-Chul Han, filósofo incrível coreano, fala, ele chama de sociedade do controle, sociedade que Foucault chamava de sociedade do controle, onde as pessoas achavam que existia um poder central, que ele tinha que ver tudo o que estava acontecendo e controlar tudo o que estava acontecendo. E no nosso modelo atual, no nosso modelo que já não é mais formado por asilos, por mercearias, por orfanatos e por escolas e hospitais, é o modelo do shopping center, o modelo do digital, o modelo de outras coisas, é uma outra sociedade, uma sociedade que tem uma dinâmica completamente diferente da dinâmica da sociedade do controle. Isso não se aplica mais, então a gente está mais para o processo de discussão e convencimento, não abrindo mão da liderança, obviamente, que é muito necessária e deve continuar, só não mais de uma forma impositiva. Então,
durante muito tempo, nós nos esquivamos da tecnologia no nosso campo pessoal. No nosso dia a dia, as pessoas rejeitaram a tecnologia ao longo de muitos anos. Eu lembro que quando estava se popularizando websites, os centros não queriam fazer porque diziam que era uma coisa de comércio. Quando o Facebook começou a tomar vulto, os centros não queriam fazer porque diziam que era coisa de jovem que queria namorar. Quando o Instagram começou a aparecer e tomar um outro formato, os centros diziam que o Instagram era uma rede social de imagens e como é que ia se comunicar por meio de imagens sobre conteúdo doutrinário. E a gente está vendo o que está acontecendo agora. A gente está sempre atrasado com o formato, porque a nossa mentalidade ainda está atrasada. E a gente confunde uma coisa muito importante. O movimento espírita, ele já diz, é movimento. É um movimento de pessoas, ele é dinâmico. O formato tem e precisa mudar. Não tem jeito. Se amanhã tiver gente em Marte, que o Elon Musk quer levar 100 mil pessoas lá para colonizar Marte, vai ter que ter um centro espírita em Marte. E vai ter que ter um maluco que vai dizer, eu vou colocar um centro espírita lá, ou eu vou transmitir espiritismo para lá. Ou seja, essas coisas que parecem mais surreais, nós precisamos revisitar. E aí, por incrível que pareça, alguns dirigentes escaparam da tecnologia a vida inteira, mas a tecnologia chegou à casa espírita agora e precisa conviver com ela. Como vai mudar o mindset? Tem gente que não vai mudar, infelizmente. Mas nós continuaremos fazendo o nosso esforço para esclarecer da necessidade imperiosa de levar a mensagem espírita a mais corações. E aí, nós continuaremos fazendo o nosso trabalho. Esse tipo de trabalho aqui, por exemplo, ele não vai parar. Ele continuará mesmo com a federação aberta. E isso alcançará mais corações. Algumas pessoas vão dizer que o centro vai abrir, a gente vai parar com tudo isso aqui. E aí, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão fazer um paralelo. Dentro do centro, pessoas fazendo grupos paralelos. Isso é terrível. Então é melhor que a gente acolha, que a gente mude o nosso modelo mental e que o dirigente que se incomoda com isso, ele convide as pessoas para fazer a transformação. Porque nós amamos esses dirigentes também. Eles têm um grande trabalho que foi feito dentro da Casa Espírita que não pode nunca ser reduzido ou subestimado. E mesmo com a confusão de não entender que isso é importante, nós precisamos acolhê-los e ter muito carinho e afeto por essas pessoas. Fantástico. E aí, Fabiana, uma coisa, Blanda. E aí, gente, para melhorar, quem sabe a FEB, a Federação Espírita Brasileira, não nos convida para conversar, Fabiana. Eu adoraria fazer parte da Federação Espírita Brasileira para ajudar. Fica a dica. A gente pode ajudar. Você pode ajudar muito, inclusive. Fantástico. Mas, como eu dizia, infelizmente, minha carinha triste. Nosso tempo está acabando. Temos muitas perguntas mesmo. Só que, infelizmente, não vai dar tempo de responder todas. Então, nós pedimos desculpas a todos em adiantado. Foram perguntas interessantíssimas, inclusive. Antes de partir para a próxima, eu vou continuar com os abraços, que são os momentos favoritos da live. Um abraço a Fal Neves, de Aracaju, Anselmo, 7714, Ana Tereza, que também está acompanhando de Chicago, Lúcia Lima, deixa eu ver aqui quem mais, deixa eu achar todos os nomes, Patrícia Tavares, a Nádia, que eu não sei pronunciar o nome, Cláudia Esperança, Rosa Oliveira, Célia Oliveira, Claudineire Melo, Célia Muniz, Vanusa Silva Góes, também trabalhadora da comunicação aqui da Federação, muito querida, Rogério Rodrigues, Elis Vasconcelos, Maria Lourdes de Vacária, Iraci Azevedo, Lua Lima, Paulo Melo, Iane dos Santos e Luciana Moura. Um grande abraço a todos. Agora vamos para a pergunta, que também eu acredito que seja uma pergunta bastante interessante para esse caso. Várias perguntas diferentes seguem a mesma temática, mas eu escolhi essa para fazer, tá? A Nádia questiona o seguinte: Jaime, eu até concordo com as suas colocações, porém, como faremos com os muitos idosos que não têm nenhum contato com a nova tecnologia? Já parou para pensar nisso? E eu acrescentaria também a questão dos analfabetos,
porque aqui no Brasil ainda existe uma quantidade muito grande, principalmente nas áreas mais interioranas dos estados, e aqui no Nordeste acontece bastante. Então, o que nós poderíamos fazer com essas pessoas que também não têm acesso à tecnologia? Excelente pergunta. Me preocupa muito mais, Nádia. E um grande beijo para você, um abraço. Abraço para o pessoal lá da Pílula do Evangelho, pessoal lá do Projeto Acolher. Eu me preocupo muito mais as pessoas que não têm acesso, que são os excluídos digitais. Recentemente até teve uma campanha aqui em São Paulo, que eu falo sempre, que é Abra a Gaveta. Gavetas não aprendem. Então, olha a sua gaveta para ver se não tem um computador, um celular, um tablet, que você pode doar para um aluno da rede pública, aqui no caso. Minha esposa até doou um notebook que ela tinha aqui, que ela ganhou no evento, um notebook novinho, ela doou lá, porque nessa hora deve ter uma criança estudando. E ele estava aqui na gaveta, porque a gente tinha um outro que estava usando. Então, esse tipo de coisa de inclusão digital, ele pode acontecer por meio da movimentação da sociedade, inclusive das entidades facilitadoras. Esse me preocupa mais. Isso não quer dizer que tanto os idosos como as pessoas que estão excluídas digitalmente, elas não terão acesso, porque os centros continuarão, as reuniões presenciais continuarão. O acesso ao que está acontecendo aqui online só vai chegar em quem efetivamente estiver na inclusão digital, que a gente chama. Para os idosos, o problema, Nádia, a tecnologia está resolvendo. Sabe como? Eu tenho gostado bastante agora, eu e a Catarina, a gente gosta bastante de escutar audiobooks. E tem um negócio dos anos 50 que a gente está viciado, chamado audionovelas. Acredite se quiser. Declaradamente, agora assinei o atestado aí, adorando audionovela. São formatos novos que, na verdade, são formatos que retornam com uma apresentação nova, porque vem pelo WhatsApp, está ali no YouTube mais fácil, e etc. Para os analfabetos, o áudio é a grande aposta da tecnologia. Inclusive, poucas pessoas sabem, daqui a poucos anos, 3, 4 anos, talvez antes, mais de 80% de todo o conteúdo da internet serão vídeos. E outra coisa importantíssima, que foi... Eu teve uma reunião nos Estados Unidos agora, eu esqueci o nome da reunião aqui, porque eu estou... Teve uma reunião de tendências, e nessa reunião de tendências futuristas, fala-se que o áudio vai ocupar um protagonismo absurdo também. Por quê? Vou dar um exemplo, gente. Eu peguei um avião de Recife para São Paulo, estava do lado de um rapaz, o rapaz estava comigo, ele estava vindo encontrar uma moça aqui em São Paulo, ia morar com ela. Ele nunca tinha visto essa moça. Ele estava vindo morar. Eu falei, você viu morar? Ele é. E aí esse rapaz veio conversando comigo, e ele não tinha dinheiro, não tinha nada, tal. Então eu fui dando uns telefones para ele, caso desse errado, né? Caso desse errado, ele vir morar com uma pessoa que ele nunca viu na vida, ele podia ligar para a instituição aqui, para eu dar um apoio de roupa, alguma coisa para ele. E aí ele fez, mas eu não sei ler. Olha isso. Aí eu falei, você fala por onde com ela? Pelo Facebook, WhatsApp. Como? Áudio. E aí esse áudio aqui vira texto quando eu quero escrever. Ela nem sabe que eu não sei ler. Então, a tecnologia para o analfabeto, ou para o idoso, ou para quem não tem habilidade, com áudio é muito simples. É um botão e o áudio. Então, o áudio não precisa saber escrever. Consumir áudio é só clicar e você escuta como quem liga o rádio. Então, a tecnologia está resolvendo esse problema. Então, eu não tenho preocupação com os idosos. Eu tenho mais preocupação com... Preocupação, eu digo, não é que eu não estou preocupado, é que eu não vejo como um grande problema eles estarem excluídos. Eles vão ser incluídos. Agora, cabe a cada um de nós ajudar também a ensinar, a gastar tempo, né, para apoiar. Isso é fantástico. E, gente, a Claudineire Mello acabou de dizer aqui que ela já ouviu 2 rádios novelas. E devo dizer que aqui em Sergipe está fazendo sucesso. Eu tenho umas amigas que vão para o YouTube para assistir as audionovelas espíritas, viu? E elas gostam bastante. Mandem para mim, por favor. Adoro. Eu também tô no grupo de WhatsApp de audionovela. Ótimo. Tamo junto.
Isso só me lembra aquelas rádios novelas de antigamente, né? A gente usava uns A rainha do rádio. aqueles coquinhos para bater, fazer casco de cavalo e aqueles sons muito legais. Tô doido para conhecer o pessoal do Grupo Jericó. Não sei nem se eles têm autorização de fazer aquelas radionovelas, gente. Talvez tenha, né? Mas Espero eu tô que sim. doido para conhecer esse povo. É incrível. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Tem muitos comentários interessantes aqui, mas o nosso tempo é limitado. Jaime, muitíssimo obrigado e gostaríamos de... Você quer fazer as considerações finais? Não, gente, eu acho que as considerações finais eu já dei lá no final da minha fala. Eu vou agora entrar em outra reunião, por incrível que pareça, às 8h30. Vou entrar agora aqui com o estudo do pensamento e vida, que eu faço toda semana com o pessoal aqui de São Paulo. Então, eu queria desejar a todo mundo muita paz, cuidado. Em breve, as nossas instituições vão abrir, elas não serão mais as mesmas, mas nós precisamos refletir em como poderemos ser melhores. Não só do ponto de vista moral só, mas também o que podemos fazer para que a mensagem do Espiritismo, que é assim, sabe o TED que fala mensagens que merecem ser espalhadas? Nossas mensagens merecem ser espalhadas. Então, que nós ocupemos o espaço, capacitemos as pessoas para fazer trabalho bem feito, estruturado. Não é caro, é bem feito. É curso online, de graça, tem uns montes aí para as pessoas se especializarem. E que as federativas e as casas maiores consigam apoiar as casas que ainda têm dificuldade a se desenvolver. Tá, gente? Obrigado, muita paz. Fiquem com Deus. E até breve. Até breve. Um grande abraço a todos e nós nos vemos amanhã com o Descortinando o Selfie às 17 horas. Não é isso? Um grande abraço e Jesus os abençoe.